Contudo, quando nós permitimos que nossa mente e nosso coração estejam abertos, que esse conhecimento venha para o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma será liberta. Nós andaremos em vitória, andaremos em amor. E desse modo, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós queremos ensinar as pessoas a também terem a mente transformada, terem a vida transformada, sabe? Você vê que as pessoas que têm Jesus têm um brilho no olhar, tem algo especial, e nós queremos sempre passar isso para as pessoas, para que elas aprendam a ter esse estilo de vida. Mas para que a gente possa ensinar, né, as pessoas sobre essas verdades da palavra, nós precisamos ter essas verdades enraizadas nas áreas que a gente quer ajudar as pessoas, para que em tudo que nós façamos, aonde nós formos e tudo que nós falarmos seja ungido, seja junto com a presença do Espírito Santo. E quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais se torna natural e automático pensar como Ele pensa. Porque a palavra mesmo diz que quando nós reconhecemos Jesus e quando nós queremos ter um relacionamento com Ele, queremos que Ele tenha o controle das nossas vidas, nós aí então que temos liberdade, porque quando a nossa carne controla o nosso espírito, nós somos escravos de várias situações, de várias circunstâncias, de pessoas, de comportamentos. Mas quando nós somos controlados por Deus, esse controle, na realidade, ele gera liberdade em todas as áreas de nossas vidas. E isso que acontece quando nos unimos ao Espírito de Deus. Tornamos um Espírito só com o Pai, conforme está escrito em 1 Coríntios 6,17. Desse modo, o Espírito nos dirige em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as coisas. E nós temos segurança, porque nós sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, nós não temos medo de decidir, de ousar, de ir a lugares, de começar novos projetos, porque nós sabemos que se ele está envolvido, ele vai fazer dar certo. Conforme mesmo diz a palavra, né, em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por outro lado, se nós não somos guiados pelo Espírito, somos guiados pela nossa alma, pela nossa carne, por toda sorte de desejo. Então, realmente, o nosso caráter, ele fica variável conforme as circunstâncias, não é um caráter firme, né, como o caráter de Deus. Então nós precisamos realmente andar por esse espírito. Mas quando a nossa mente e o coração são dominados pela nossa carne, as nossas ações, elas cada vez mais, elas ficam, temos cada vez mais impulso, mais desejo pelo que é errado, por pecar, por praticar o mal contra o nosso próximo. Nossa mente vai ficando cauterizada, nós não vamos mais sentindo culpa de fazer certas coisas que não agradam a Deus e que nos causam dano também. E quanto mais nós alimentamos esses pensamentos ruins, negativos, de prática de pecado, mais fica difícil resistir, porque quando esses pensamentos eles passam da nossa mente para o nosso coração, fica muito mais difícil a gente conseguir vencer esses pensamentos. Por isso, quando o diabo tenta plantar pensamentos do mal, nós temos que identificar imediatamente, rejeitá-los e submetê-los à obediência de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 10,5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Desse jeito, nós jogamos fora todo pensamento que não presta. Por isso, perceba que quando o pensamento está no campo da mente apenas, nós conseguimos eliminar com facilidade. E nós entregamos para Deus e nós eliminamos a possibilidade de praticar aquela conduta, porque se imediatamente a gente identifica que aquele pensamento não é nosso, a gente entrega para Deus, a gente não vai alimentar o desejo no nosso coração de praticar aquilo. E se você realmente confrontar esses pensamentos, você vai perceber que ele não é seu e que você nem desejaria praticar, mas quando você pratica, você deixa ser levado por um pensamento que não é teu, então não aceite, você pode decidir o que você quer pensar. E decidir da forma certa, conforme a palavra de Deus, desde que você tenha uma primeira entrega da sua mente, do seu corpo, da sua alma e seu espírito a Deus. E a partir daí você vai se alinhando ao espírito e naturalmente tudo que você pensar e decidir vai ser conforme a vontade de Deus. E tudo que não for, você vai perceber que não é um pensamento de bem e você pode rejeitá-lo imediatamente. Por isso, todo pensamento estranho, duvidoso, precisa ser colocado e analisado, tem que ser analisado à luz do Evangelho, para a gente perceber se aquela conduta de fato
ela está de acordo com os princípios da palavra. Porque quanto mais nós deixarmos esses pensamentos do mal, sem rejeitá-los, sem repreendê-los, deixarmos ele passear à vontade pela nossa mente, no momento isso vai descer para o nosso coração, vai nos trazer dano, vai gerar um desejo, vai gerar um impulso e vai te fazer caminhar nessa direção errada. Você começa a criar estratégias, começa a pensar em formas de colocar aquele pensamento em prática. E a partir daí, quando você se torna um hábito, o pecado, se torna muito mais difícil de você se libertar. Vai gerar dor e sofrimento porque você está acostumado com aquilo, mas você percebe que aquela dor momentânea, ela vale muito a pena para que você seja liberto, não seja escravo dessas atitudes que, no fim, vão te trazer muito dano, porque uma hora a conta chega e essa conta vai destruir o que você tem de mais precioso na tua vida, a tua saúde, a tua família, as tuas finanças. E o pior de tudo isso é que chega num ponto que a realidade está tão distorcida e você perde a capacidade de distinguir o que é certo do que é errado. E mesmo que você sinta um resquício de culpa, né, a influência do mal vai trazer para você sempre uma justificativa para cada conduta errada que você faz. Então fica muito mais difícil. Então que a gente tenha todo o cuidado de saber o que pensar, decidir o que pensar. Não se trata de sentir, mas de decidir que você não quer mais pensar esses pensamentos de dano. Portanto, a fim de evitar que a desgraça seja o nosso destino, nós precisamos de uma atitude mental que nos faça romper com esses pensamentos. E essa atitude, como eu já falei, é a decisão. Nós precisamos decidir parar de pensar dessa forma. Por outro lado, precisamos decidir a pensar da maneira certa, de acordo com o que está na palavra de Deus. E isso é um processo. Quanto mais a gente ora e lê a palavra, a gente vai tendo a percepção gradual. Não é tudo de uma vez. Não pense, eu vou mudar tudo, eu não posso fazer mais nada do que eu fazia. Né? Deus não é nenhum ditador, Ele não impõe nada. Ele dá direção, você não é obrigado, não é um espírito demoníaco que vai te possuir. Ele vai te sugerir a direção certa, ele vai, com maneira suave, falar ao teu espírito, ao teu coração, qual é o caminho certo. E conforme você vai tendo mais entendimento da palavra, aos poucos ele vai te revelando quais são as suas falhas, o que você precisa mudar, e isso é um processo de santificação. Não pense que você vai ter que mudar tudo de uma vez e que muito menos você será obrigado, porque você mesmo se sentirá constrangido ao longo do tempo, vai se sentir mal de praticar aquelas coisas, porque você percebe que não faz parte mais da tua essência de filho de Deus, não faz parte mais da tua natureza viver de qualquer jeito. Não permita que pensamentos do mal virem sentimentos, porque aí então, se eles você começar a cobiçar coisas e pessoas, isso já começa um processo de início para pecar, já se torna um pecado. Veja o que está escrito em Mateus 5,28. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em coração já cometeu adultério com ela. Veja que no tempo que a gente vive na graça, né, que a gente tem a possibilidade de ter o Espírito Santo habitando em nós, nos socorrermos da presença de Deus para nos fortalecer e nos livrar das tentações, que essa graça ela eleva o nível da santidade, tornando o pecado não apenas a execução do fato, mas se nós já realizamos no nosso coração, é como se isso já tivesse acontecido. Então precisamos nos arrepender o mais rápido possível. Embora a graça ela eleve esse nível, nós não estamos sozinhos para cumprir a palavra. Hoje o próprio Espírito de Deus habita em nós e nos ajuda a optar sempre pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é honesto. E esse mesmo Espírito nos santifica a cada dia e nos ajuda a resistir às tentações. Em Hebreus 4,16 está escrito: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Esse é o poder que habita em nós. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, se você é um só com o Espírito do Pai, se você quer pecar, é porque você decidiu pecar.
Você não está mais andando na carne, não é um impulso da carne, você não está nas trevas, você está na luz. Então, se você pecar, você decidiu, você se esforçou para isso. Porque a palavra mesmo diz, né? Faz a distinção entre fruto do Espírito e obra da carne. Obra da carne é algo mais dificultoso, e você tem que fazer mais esforço. Agora, fruto do Espírito é algo que é gerado naturalmente, né? A partir de quando você tem uma saúde, né? Quando você tem uma saúde espiritual. Então, veja que quando você está com Cristo, naturalmente frutos serão gerados. E para pecar, para praticar obras da carne, você terá que se esforçar. Em Romanos 6,14, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Agora, para concluir, se nós decidirmos lançar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, se a gente renovar a mente com a palavra, conforme está escrito em Romanos 12, de 1-2, o nosso coração vai se alinhar com os nossos pensamentos, e os pensamentos que hoje são nossos vieram da mente de Cristo para nós através do seu Espírito. Nós temos a mente de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios 2,16. Logo, nós passamos a enxergar a vida, as situações, as pessoas como Deus faz. Isso é maravilhoso, porque a gente começa a reproduzir a natureza de Deus na nossa vida e através de nós. Logo, nós experimentamos a vida que Deus tem nos céus. Ou seja, uma vida de abundância, de alegria, de paz, de amor, de provisão. Em 3 João de 1-2, está escrito: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja que a gente não tem como prosperar de maneira saudável no nosso exterior, em conquistas materiais, financeiras, se dentro de nós não existia a prosperidade primeiro. A prosperidade da alma é através de Deus, e a partir daí nós seremos prósperos em todas as demais áreas de nossas vidas. E lembre-se de que tudo começa com um pensamento que vai para o teu coração, que gera um sentimento, que desperta para a gente praticar uma conduta, e essa conduta se torna um hábito. Que os nossos hábitos sejam de acordo com o estilo de vida de Deus, que possamos viver aqui na terra o estilo de vida dos céus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, curta, comente aqui qual parte do vídeo você gostou mais e até quarta-feira do nosso próximo vídeo. Deus te abençoe!